Nós acabamos de cantar a expressão do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13, que eu quero ler com você mais uma vez. Nesse último domingo da nossa campanha de Natal, Justiça se faz com amor, eu quero sublinhar a palavra amor. Justiça se faz com amor. O que é o amor? Por que justiça se faz com amor? Como podemos ou devemos fazer justiça com amor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, o amor nunca perece, o amor é eterno, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos plenamente. E eu conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que Deus fale com você e comigo nessa noite, para a glória dele mesmo. Amém. Justiça se faz com amor foi o que encheu o nosso coração para esse final de ano, para o Natal e para a nossa campanha, que já celebramos há 11 anos. E a palavra justiça foi muito forte para nós nesse ano. A ideia de que reconhecer o direito do ser humano, reconhecer o direito do nosso próximo e agir em favor, em defesa e em resposta desse direito, isso não é caridade, não é ato de bondade, é ato de justiça, porque é direito. E nos perguntamos então de onde vêm os direitos do ser humano. Aprendemos pela palavra de Deus que os direitos do ser humano vêm do direito de ser e existir que o ser humano tem. Mas de onde vem o direito de ser e existir? Vem do ato criador de Deus. Deus nos criou e não precisaria nos ter criado. A Deus nada falta. Deus não é mais feliz porque nos criou e seria infeliz não tivesse nos criado. Ele não precisaria criar. O fato de Deus nos ter criado não coloca Deus em condição de necessidade. Não era necessária a nossa criação. Mas Deus escolheu nos criar. Deus escolheu nos chamar à existência. E quando nos chamou à vida, Deus nos deu o direito de ser e existir. E porque nos deu o direito de ser e existir, nos deu também todos os direitos que sustentam a nossa vida com dignidade. Por isso criou um mundo tão grande, tão vasto, tão belo, tão farto
não apenas para a nossa sobrevivência e subsistência, mas para o nosso prazer, a nossa satisfação. Por isso que quando Deus nos cria, nos dá direito de ser. E quando nos dá direito de ser, estabelece que o mundo deve funcionar de tal maneira a que a vida seja sustentada com dignidade. Por isso, quando estendemos a mão a alguém, não fazemos um ato de caridade, nós fazemos justiça. Reconhecer direito não é ato de bondade, não é ato de caridade. Reconhecer direito é um ato de justiça. Poderíamos encerrar por aqui, e isto é um ensinamento da palavra de Deus. Tanto é que para os profetas de Israel, todo ato de generosidade, como o compreendemos, eles descreviam como atos de justiça. Aquele que agia com bondade não era chamado de caridoso, era chamado de justo, o sadique, que praticava e que pratica sedaká. Ele age com justiça. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não ensina só isso. A palavra de Deus ensina mais. A palavra de Deus ensina sobre justiça, mas a palavra de Deus ensina sobre amor. Porque aprendemos que o universo não se sustenta na justiça. O universo não se fundamenta na justiça. O universo não sobrevive se Deus fizer valer a justiça. Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Dar a cada um aquilo que cada um merece. Dar a cada um o direito de cada um. Mas qual o direito de um assassino? Qual o direito de alguém que tira a vida de alguém, de um outro? Não é perder também a sua própria vida? Qual é o direito de alguém que rouba? Qual é o direito de um homem ou de uma mulher que agride? Qual é o direito daquele que abusa? Qual é o direito do homem mau? Qual é o direito do injusto? Vamos construir uma sociedade e vamos construir as nossas relações no que é direito e dar a cada um o que cada um merece. E aí Jesus vai nos ensinar que se fôssemos fazer valer o direito, se fôssemos fazer valer a justiça da lei, nós não sobreviveríamos. Lembram-se quando trazem para Jesus aquela mulher flagrada em adultério? É um crime contra a sociedade. É um crime contra um alguém. É uma violência ao amor. Então a lei dizia, apedreje essa mulher. E quando trazem essa mulher diante de Jesus, ele diz, o que diz a lei? Manda apedrejar. E Jesus diz assim, bom, então apedreja. Se a lei de Moisés manda apedrejar, então apedreja. Mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí já não é informação bíblica, diz a lenda, que Jesus começa a escrever na areia. Aliás, diz também a lenda que Jesus escreve na areia, porque o vento leva o que está escrito e varre do chão os nossos pecados, porque Jesus teria escrito pecados no chão. Esse senhor aí de camisa branca já escreveria. Sujeito que de camisa branca que tinha se abaixado para pegar uma pedra, quando viu escrito na areia o seu pecado, já deixou a pedra. Esse rapaz aí falando aí no palco, o rapaz já desceria. O que Jesus está ensinando para nós? Vocês querem uma sociedade baseada no direito e na justiça? Vocês querem mesmo uma sociedade em que se dá a cada um o que cada um merece? Então vocês vão ter que se apedrejar uns aos outros, todos. Porque aqui todo mundo tem pecado, então vamos punir o pecador com apedrejamento, então vamos nos apedrejar uns aos outros. E o último que sobreviver pega uma pedra e apedreja a si mesmo e morre. E aí Jesus estabelece um outro critério para nós vivermos em sociedade.
Não apenas a justiça, mas a justiça que se faz com amor. Porque fazer valer a lei, e enquanto fazemos valer a lei, nós produzimos destruição. Esse ato de fazer cumprir a lei não é um ato de justiça, é um ato de iniquidade, porque a lei mata. O amor redime, o amor transforma. O amor dá outra oportunidade. E Jesus cansa de ensinar isso, mas a gente é difícil de aprender. A parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos. Um pai muito rico, o filho mais novo pediu a sua parte da herança, e era uma ofensa, dizia assim: papai, eu gostaria muito que o senhor morresse logo, mas o senhor está demorando a morrer, e a minha herança não vem, então faz o seguinte, vamos fingir que o senhor morreu, porque para mim o senhor morreu mesmo, só me interessa o seu dinheiro, então me dá a parte da herança enquanto o senhor está vivo, mas eu quero a minha parte já. E então aquele pai dá ao seu filho mais novo a parte da herança. O filho mais novo vai embora, vai para a Esbórnia, vai para a Babilônia, gasta tudo em Las Vegas, e aí volta, acabado. O pai o recebe de volta. O filho mais velho que ficou em casa, trabalhando, servindo, obediente ao pai. Quando o filho mais novo chega, o pai ele faz uma festa, mata um bezerro gordo para fazer uma festa. O filho mais velho que diz: não é justo, não é justo. E Jesus conta essa parábola dizendo: mas quem aqui está falando em justiça, meu filho? Você não entendeu que se nós fôssemos construir uma sociedade baseada na justiça, nós condenaríamos o seu irmão à perdição definitiva. E ele não teria alternativa, ele não teria oportunidade de refazer a sua vida. Nós não estamos falando em justiça, nós estamos falando em amor. Nós estamos falando em dar a mão, estender a mão, em buscar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, porque aí sim se cumpre a verdadeira justiça. É colocar o ser humano no seu status desejado por Deus quando foi criado. E o status desejado por Deus quando criou o ser humano foi que todo ser humano manifestasse e experimentasse a plenitude da sua imagem, da imagem de Deus. E para buscar o ser humano mau, para buscar o ser humano pecador, para buscar o ser humano que abre mão dos seus direitos, nós precisamos buscá-lo sim, porque se não o buscarmos, nós estaremos sendo coniventes e estaremos dando à injustiça e à iniquidade a última palavra. Mas se formos buscar o ser humano, valendo-nos do princípio da justiça e da retribuição, esse ser humano está condenado à sua destruição. Então é amor. Mas a gente é difícil de entender, então Jesus conta uma outra parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles dizia: eu sou bonzinho, eu dou dízimo de tudo, eu contribuo para a campanha de Natal da IBAB, eu canto no coral, eu vou no hospital, eu sou voluntário na organização social, eu bababá, bababá, não sou como os demais pecadores que vão aí para os cassinos, que ficam aí entregando a vida para os prazeres mundanos. Eu não sou como esses. Aí tem lá, os demais. A Bíblia tem um carinho muito especial pelos demais. Os demais, eles se levantam e dizem: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. O que ele está dizendo? Não aplica a tua justiça sobre mim, porque se o Senhor aplicar a tua justiça sobre mim, o Senhor vai me esmagar. Aplica sobre mim o teu amor. E aí Jesus diz: qual foi para casa abençoado por Deus? O camarada que contribui para a campanha de Natal? Não, o pecador. Isso significa que você não precisa contribuir mais para a campanha de Natal? Não, também não. Mas veja como Jesus inverte os valores, né? Não é justo que esse homem ímpio seja abençoado por Deus. É justo... Ei, espera um pouquinho, é todo mundo pecador. A gente trata todo mundo com amor, inclusive esse pessoal que é carola. A gente tem que tratar com amor.
A gente é difícil de entender. Aí Jesus conta outra parábola. Jesus era o mestre de contar histórias, para ver se a gente entendia. Então o que acontece? Ele fala, um homem tinha uma vinha, aí saiu contratando trabalhadores. Um camarada começou a trabalhar às 9 da manhã, o outro começou a trabalhar ao meio-dia, o outro às 3 da tarde, o outro às 5 da tarde. 6 horas acabou o expediente. Todo mundo passou lá diante do patrão para receber o seu salário. O que começou a trabalhar às 9 da manhã, recebeu o mesmo valor do camarada que começou a trabalhar às 5 da tarde. Conclusão, não é justo que esse cara que trabalhou só das 5 às 6, receba o mesmo valor do que o que trabalhou das 9 às 18. E Jesus tem que dizer, quem aqui está falando em justiça, cidadão? Nós estamos falando em amor, nós estamos falando em generosidade, nós estamos falando em bondade. Nós estamos falando em sustentar a dignidade da vida. Agora imagine se fosse assim. Se o salário do dia do trabalhador fosse na proporção da sua produtividade. Qual é o crime do camarada que não é muito chegado no trabalho? Preguiça. Na mínima. Na mínima o cara é preguiça. Para falar pouco. O cara que não trabalha é preguiça. Trabalha assim 10% do que devia, deveria receber 10% do necessário para viver com dignidade. Em quanto tempo morreria? Rápido, né? Imagine um mundo assim. É esse, basta você abrir o jornal amanhã, você vai ver como é um mundo assim, em que as pessoas recebem o equivalente à sua produtividade. Elas morrem de fome. E nós condenamos o pecado da preguiça com a pena de morte. Justo, né? Que mundo é esse que a gente construiu? Por isso que Jesus vem dizendo, justiça sim, porque Deus não é imoral, Deus não é amoral, Deus não varre a maldade, o pecado, a iniquidade, a injustiça para debaixo do tapete. Deus não é cúmplice de gente mau caráter, Deus não é conivente com o mal, Deus não passa a cabeça na mão de quem pratica o mal. Mas Deus é amor. E Ele vai fazer justiça com amor, porque vai buscar o ser humano na sua maior dignidade. Por isso é que você recebeu um tapa, vire a outra face. O soldado romano mandou você carregar a armadura dele, você carrega. E se ele pediu para você carregar por 1 quilômetro, você diz assim, estou disposto a carregar até 2 quilômetros. Isso era muito comum em Roma, em Jerusalém. O soldado ia passando com seu fardamento pesado, pegava um sujeito ali e falou, você aí, carrega aí para mim. Mas eu estou indo para lá. Falou, não te interessa, eu estou indo para lá. E o senhor mora quanto de distância aqui? Uns 5 quilômetros. Carrega 1 quilômetro aí que eu libero você e acho outro para carregar mais 1 quilômetro. Jesus diz assim, se o soldado mandar você carregar, carrega os 5 quilômetros. Aí você fala assim, Jesus, mas não é justo. Perdoa o seu irmão. Quantas vezes? Você acha justo, Jesus? Eu perdoo, ele faz de novo. Eu perdoo, ele faz de novo. Eu perdoo, ele faz de novo. Não é justo. E Jesus diz, mas quem está falando em justiça? Vamos fazer um mundo baseado em justiça, nós vamos nos destruir uns aos outros. E o último que sobrar vai destruir a si mesmo, aplicando a justiça contra si. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, por isso é que o caminho mais excelente é o caminho do amor. Por que o amor? Por que o amor? Aliás, antes de por que o amor, o que é o amor? A Bíblia não é um livro muito bom de oferecer definições.
Por exemplo, a Bíblia não dá uma definição de felicidade. A Bíblia descreve o homem feliz, bem-aventurado aquele que, mas ela não diz a felicidade é. A Bíblia não diz e não define o que é a carne. A carne. Mas a Bíblia fala das obras da carne. A Bíblia não define o que é espírito, mas ela apresenta os frutos do espírito. A Bíblia também não define o que é o amor, mas ela fala o suficiente para nos fazer entender algumas coisas e deduzir algumas coisas. O Paulo diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse profecia, conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, não ia valer nada sem o amor. Aí nós podemos dizer assim, interessante, o amor não é falação, o amor é ação. Boa. Madre Teresa de Calcutá, ela diz o seguinte, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Vou repetir. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Há controvérsias, mas há fundamento bíblico, porque Tiago diz o seguinte, se você vê o seu irmão passando fome e diz simplesmente para ele, Deus te abençoe, e não dá um pão para ele, a sua fé é morta. Tiago, capítulo 2. Então amor não é falação, amor é ação. Mas amor não é só ação, amor é doação. Ainda que eu desse os meus bens aos pobres. Então tem que dar os bens aos pobres. E não é só ação e doação. Amor é também autodoação. Ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado. Autodoação. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Amor é ação, amor é doação e amor é autodoação. Certo? Mais ou menos. Porque o Paulo diz aqui que nós podemos agir, doar e podemos nos autodoar sem amor. Eu posso agir, mas se não tiver amor, de nada vai valer. Eu posso doar, mas se não tiver amor, de nada vai valer. E eu posso até me autodoar, mas se não tiver amor, de nada vai valer. Ora, sem ação, doação e autodoação não existe amor. Mas é possível existir ação, doação e autodoação sem que exista amor. Então, afinal de contas, o que é o amor? Não consegui entender. Mas o Santo Agostinho me ajudou e ele disse o seguinte, amar é não pensar em si mesmo. Amar é não pensar em si mesmo. Porque eu posso agir em seu favor sem pensar em você, eu estou pensando em mim. Eu posso doar para você sem pensar em você, estou pensando em mim. E eu posso me autodoar para você sem pensar em você, estou pensando em mim. Aí um dia eu viro para você e digo assim, lembra aquele emprego que eu te arrumei? Então chegou a hora de eu lhe pedir um favor. E eu sou credor da sua gratidão. E eu vim aqui cobrar aquela ação que fiz em seu favor. Isso não foi amor, foi negócio. É assim que você paga todo o amor que eu lhe dou? Ué, se é amor, você vem cobrar? Então não é amor, é investimento. Quer dizer que você fez um investimento em mim. Eu tenho um amigo que o pai dele falou isso para ele. Na mesma hora ele tirou um talão de cheques, colocou em cima da mesa e falou, papai, quanto eu lhe devo? É amor? É autodoação? Ou você está fazendo negócio? Você está fazendo por mim, pensando em mim ou pensando em você? Se eu não lhe for grato, você continua fazendo? Se eu lhe pagar o bem que você me faz com o mal, você continua fazendo? E se eu for mal, você continua fazendo? Amar é não pensar em si mesmo.
Amar é abnegação. Amar é pensar no outro. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele não pensou nele mesmo. Ele se esvaziou de si. E se deu. E agiu por nós. Para fazer justiça no nosso lugar. Para sofrer o dano da nossa maldade. E para nos proporcionar o reencontro com o caminho da vida. Foi isso que Jesus fez. É isso que a gente tem que fazer. Agora, quem pensa muito em si mesmo, vive dizendo: Deus, não é justo isso que o Senhor está fazendo comigo. Não é justo isso que eu estou sofrendo. Vive dizendo para os outros: não é justa a maneira como você me trata. Quem pensa muito em si mesmo, não sabe o que é o amor e não sabe o que é amar. Por exemplo, como acontecem as discussões na sua casa? Vou dar um exemplo como acontece na minha casa. Eu estou com a minha esposa, acomodado deliciosamente, à noite, vendo um filme. E naquele momento do filme, ouve-se uma voz na sala. Só estamos nós dois. Uma voz diz assim: estou com sede. Aí eu digo: meu amor, eu vou buscar água para você. Aí ela diz assim para mim: não precisa, deixa que eu vou. Aí eu digo: não, eu faço questão. E nós começamos a brigar. Quem vai buscar água? Eu querendo ir e ela não querendo deixar. Agora na sua casa, como é que acontece? Na sua casa é assim, ó: estou com sede. Aí você diz assim: não sabe onde é a geladeira? Pega água. Você não pode pegar água para mim? Eu não estou com sede, quem está com sede é você. Pega a água lá. Eu travo aqui, espero você voltar. Aí a outra pessoa diz assim: mas ontem eu já peguei água. Eu falei: mas vai jogar na cara agora que pegou água ontem? Isso não é amor, hein? Está cobrando? Você é assim mesmo, só pensa em você. Você está com sede e quer que eu levante para pegar água para você, e eu é que sou que penso em mim mesmo. Amar é não pensar em si mesmo. Amar é não fazer contas do que é justo. Amar é esquecer-se de si para poder agir, doar e se autodoar em favor e para o melhor bem do outro. Foi isso que Deus fez e é isso que Ele nos ensina. Uma vida em que a gente fica perguntando o que é justo e fica fazendo conta de mérito e demérito, de quanto eu dou e quanto eu recebo. Essa é uma vida infernal. Amar é não pensar em si mesmo, é agir, doar e autodoar-se para o melhor bem do próximo. Pergunta para mim se eu sou capaz de amar assim. Não sou. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que o amor é de Deus. Porque Deus é amor. E essa campanha fez muita diferença no meu coração. Pensa num sujeito egoísta, presente. Pensa num sujeito justo, presente. Pensa num sujeito que vive julgando os outros, presente. Pensa num sujeito que consegue dar uma explicação razoável para todos os seus pecados e fraquezas, presente. Pensa num sujeito que consegue enxergar a única coisa ruim num monte de coisa boa, presente.
Pensa num sujeito que oprime os outros com a sua pretensão de perfeição. Presente. Pensa num sujeito carente. Presente. Pensa num sujeito que tem dificuldade de sair de si. Presente. Baden-Powell, né? Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Pensa num sujeito que gosta demais daquele momento da celebração, quando alguém diz, dê um abraço em quem está do seu lado. Presente. Pensa num sujeito que detesta ser interrompido. Presente. Agora pensa num sujeito que tem que vir aqui e falar, pessoal, se vocês forem que nem que eu, nós estamos tudo morto. Agora, se nós formos como Jesus, nós vamos encontrar caminhos de vida. A começar de nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, nas nossas relações de afeto, de amizade, na comunidade, na comunhão. E nós vamos experimentar justiça. Porque justiça é uma coisa que a gente tem que perseguir. Não é justo uma família viver com R$70 por mês. Não é justo um idoso esperar 3 meses por uma consulta de emergência. 3 meses até que está bom. Não é justo alguém ser preterido numa oportunidade de trabalho por questão racial. Não é justo matar uma menina que quer ir para a escola. Não é justo. Nós temos que perseguir a justiça. Mas não pela força da lei. Porque a força da lei vai matar muito mais. Nós temos que perseguir a justiça pelo caminho do amor e praticar e viver a justiça que se faz com amor. Para isso a gente tem que aprender a parar de pensar tanto na gente mesmo e pensar no bem do outro. Para isso a gente tem que aprender a amar. E para isso a gente tem que ser amado. Amado. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E Deus nos ama através desse que está ao nosso lado e que alguém disse, dê um abraço em quem está ao seu lado. Aí você, trancado no seu mundo, recebe um toque no ombro e esse outro alguém diz, posso dar um abraço e materializar para você o amor de Deus por você? Posso lhe dar um sorriso e materializar para você o amor de Deus por você? Posso cuidar de você e materializar o amor de Deus por você? E aí a gente vai encontrando e descobrindo um mundo onde há justiça, mas uma justiça que constrói. Essa é a justiça que se faz com amor. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós. E faça de nós, homens e mulheres, comprometidos com a justiça que se faz com amor, para a glória dele mesmo. Amém. Amém.